Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Evoluncast. Lembrando que o Evoluncast aí tem mais de 20 episódios no nosso YouTube, então dá uma olhada lá, tem vários episódios falando de inovação, de tecnologia, nova economia. E o episódio de hoje é o segundo episódio, né, de uma pequena série que a gente está fazendo aí com o Thiago Nicolatti. Tá? Já vou trazer ele aqui para vocês. A gente está falando de inovação corporativa, né? E hoje a gente vai falar de inovação corporativa focado para novos negócios, né? Então vamos falar de inovação aberta, de estratégia de inovação focada em novos negócios. E se você não assistiu o primeiro episódio, volta no canal, assiste lá, porque a gente fez uma introdução, né, de estratégia de inovação e que é extremamente importante para que você acompanhe bem aqui o desenrolar do papo de hoje. Então volta lá, assiste esse, depois volta aqui e assiste essa continuação, tá bom? E Thiago Nicolatti, que está aqui conosco novamente, ele é conselheiro de inovação e novos negócios, head de comunidade do Centro de Inovação de Blumenau, investidor e advisor em startups, certo? Seja muito bem-vindo novamente, Thiago. Se quiser se apresentar um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo, falar um pouquinho da tua trajetória, e em seguida a gente já começa o papo. Tá, vamos lá. Como já tá no episódio anterior, né, cara, volta lá no outro episódio, escuta lá rapidinho a trajetória inteira. Mas, cara, basicamente, então, graduado e mestre em administração, professor universitário por 12 anos, me envolvi com o ecossistema de tecnologia e inovação, cara, acho que deve fazer uns 6 anos, mais ou menos 7 anos, e daí não sei mais. Atualmente, eu executo estratégias de inovação para empresas consolidadas, né, apoio o desenvolvimento de estratégias de tese e estratégias de inovação para empresas consolidadas e apoio algumas startups. Algumas são investidas, outras eu sou remunerado como conselheiro. Basicamente Perfeito. é isso. De novo, né? Cara, eu tomo café com pessoas interessantes todos os dias. Né? Acho que isso resume Resume bem, o né? trabalho. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos aqui falar de inovação aberta. E inovação aberta não é um tema novo, né? Mas vamos falar aqui rapidamente do que é. E logo em seguida a gente já pode talvez segmentar um pouco ela, tá? Inovação aberta para geração de novos negócios, né? Que é o tema base aqui para hoje. O que é inovação aberta e inovação aberta para novos negócios? Cara, assim, inovação aberta é um tema que tá um pouco batido, até porque ele é mais sexy do que a própria inovação, né? Que tá muito na moda também. Eu ia falar que tá hypado, né? Que é o que tá na moda. É igual foi o metaverso há poucos anos atrás e como está IA agora, isso não quer dizer que não seja importante, né? E é até legal falar sobre isso, porque muitas pessoas elas fogem dos temas da moda, né? Porque é um tema hypado, todo mundo está falando e acha que é muita espuma e tem pouca coisa, né? Ou muita fumaça e pouco fogo aí. E não é isso. Então, a inovação aberta, ela é uma parte da inovação corporativa. A gente está falando de inovação corporativa, né? Então, a parte de inovação corporativa que, no meu ponto de vista, é essencial. Toda empresa consolidada deveria fazer inovação aberta por N motivos, né? Por desafios que ela tem internamente e não consegue, principalmente, resolver, ou por oportunidades externas que ela também não consegue acessar, porque não tem essa capacidade. E ela é diferente da inovação fechada que a gente falou no episódio anterior, que está mais relacionada à capacidade própria da empresa de inovar, né? Seus times internos, sua área de P&D, gestão de pessoas com programa de ideia, enfim, tudo aquilo que se faz, né, dentro da própria empresa. O termo se auto-explica, né? A inovação aberta, ela é da porta para fora. Então, eu vou inovar com parceiros externos. É muito, de forma simplificada, é isso que é inovação aberta. Inovar com parceiros externos. E aí eu posso inovar com fornecedores, eu posso inovar envolvendo clientes no processo, eu posso inovar muito com empresas de tecnologia, porque a gente falou, tecnologia é muito meio para inovação, então inovar com startups, inovar com universidade, vai muito do, cara, eu quero fazer alguns movimentos, normalmente eu não tenho capacidade para fazer esse movimento, e aí eu vou para o mercado para entender quem pode me apoiar nesse movimento de inovação e desenvolvimento, né, de novos produtos ou até mesmo negócios. A ideia acho que não deveria ser um movimento mais ativo, mesmo que eu não tenha percebido algo que eu não possa fazer, que é natural eu buscar, né? Eu vá para o mercado para poder
entender oportunidades dentro daquela minha estratégia, dentro daquela tese desenhada, que foi o que a gente falou no episódio anterior. Então, basicamente, é isso. E tem N atores, né? ICTs, né? Instituto de Ciência e Tecnologia, universidades, startups, enfim, fornecedores. São atores que podem me apoiar nesse processo. Legal, legal, interessante. E quando a gente fala de criação de novos negócios, ou até antes disso, né? Aqui a gente acaba abrindo uma frente onde a gente pode ter interação com vários players, né? Como tu mesmo citou. Dependendo do cenário, eu posso inovar e trazer para dentro, eu posso criar um novo produto, enfim. Como que organiza tudo isso, né? Como que organiza com quem que eu vou falar, por que eu vou falar, o que eu vou procurar, né? Porque se internamente já é complexo, porque eu tenho um monte de pessoas com expectativas e eu preciso organizar e conseguir ouvir todo mundo e tal. Isso precisa estar conectado com a minha estratégia. Agora, olhando para fora, que eu tenho muito mais players, como que eu organizo para ser o mais efetivo possível? Eu acho que o primeiro movimento, porque é um movimento de aculturação, né, e evolução, a gente falou muito sobre isso no episódio anterior, mas é um movimento de evolução, né, da própria estratégia de inovação da companhia. Então é uma evolução, eu inovo dentro do próprio planejamento da inovação. E no primeiro movimento, para que eu possa acertar mais do que errar, né, é importante essa conexão com o que eu preciso de fato. Tipo, inovação para Horizonte 1 mesmo. Né? A gente falou também do Horizonte 1. Inovação para o core. Então, eu vou buscar fora empresas que possam me apoiar a ter um produto melhor, um processo mais adequado, enfim, trago para o Horizonte 1. Quando eu falo de inovação aberta, né, para novos negócios, normalmente daí eu já estou falando... Então, assim, dá para fazer inovação aberta para core, para eficiência, a gente falou, né, de ambidestria, inovação aberta para eficiência, buscar coisas que possam me apoiar no processo, no que está dado, no atual, e também inovação aberta para Horizonte 2 e 3, que é adjacente, ou seja, olhar para o meu cliente e perceber que eu posso atendê-lo com outras soluções que eu não domino, e aí, obviamente, eu preciso do apoio de alguém que domine, né, para a criação de novos produtos, muitas vezes em parceria, e muitas vezes há um movimento de desenvolvimento de uma spin-off a partir daquilo. Então, eu posso testar dentro de casa com a minha cara, né, com a cara da corporação, ou eu já posso testar dentro do meu ecossistema com uma nova cara, ou seja, com a cara do meu parceiro, ou com fazer uma terceira cara. Isso, um movimento de quase o filho, né, de dois parceiros, o filho do meu parceiro com o meu negócio, para ter um terceiro produto ali que pode, de fato, vir a se tornar um movimento de spin-off ali, ou de joint venture, né, entre os dois negócios, que pode se tornar, de fato, um novo negócio independente. Né? Eu acredito que muitas empresas estão deixando muito dinheiro na mesa, assim, eu tenho muito potencial não explorado, porque ela olha, ela tem a ideia, né, ela percebe, o cliente está dentro de casa, o ecossistema, né, o cliente faz parte do ecossistema dela, está dentro de casa, ele tem uma dor adjacente àquela que ele resolve. Né? Só que ele pensa, não, cara, mas isso não é meu core, então eu não vou atender. Mas tu acha que essa percepção, ela existe já? Existe, mas ela é velada porque é o que a gente falou sobre a questão do foco. Ele olha e fala, o cara também precisa disso aqui, tá me comprando bem aqui, mas, pô, não tem ninguém entregando do lado. Mas, cara, isso do lado eu também não entrego. Então, eu não vou fazer, porque eu vou perder foco. Eu entrego isso aqui e não outro. Então, não há um processo de pensar essa oportunidade de uma forma racional, né? Como um horizonte, com uma estratégia de Horizonte 2. Horizonte 3 é muito longe, né? Uma coisa já que vai mais para a disrupção mesmo. Mas como uma estratégia de novos negócios mesmo. Eu acho que boa parte das companhias, elas estão... companhias tradicionais, né? Obviamente super consolidadas, elas estão focadas em fazer mais, melhorar o mesmo, né, e continuar atendendo super bem o seu cliente, e que não é um erro, e o erro está em que elas acabam não olhando pro lado, entende? Pô, mas peraí, não dá para criar um novo negócio? Protegendo o meu negócio atual? O que é interessante, porque existe a questão de a empresa conseguir ativamente buscar oportunidade dentro da própria, do próprio negócio para aí sim expandir, digamos assim, ou dentro do próprio ecossistema. Mas o que tu está trazendo, na verdade, é um outro cenário até, que é, muitas vezes a empresa percebe
ela sabe que ali tem uma oportunidade, mas ela não faz porque aí sim ela não quer, entre aspas, perder o foco. É porque muitas vezes, como isso não é estimulado, não há uma estratégia para isso, né? Muitas vezes quem está na ponta, né, quem está na base, lá tendo acesso ao cliente, ele também não tá no radar dele isso, né? E aí, por isso que, de novo, planejamento. Eu preciso entender como é que eu vou passar isso para quem está na base, quem está na ponta, né? Quem está lá conversando com o meu cliente no dia a dia. Porque esse cara, ele sabe de muitas dores que não são atendidas do cliente, porque ele está próximo a ele, né? Muitas vezes eu aqui, né, no board, não sei, porque eu estou distante e eu estou recebendo informações relacionadas ao meu negócio, ao core. Então, quando a gente fala até de inovação de uma forma estruturada, basicamente é a capacidade que a empresa tem de conectar todas as camadas da empresa, identificando oportunidades. Então, como que, objetivamente, o cara que está na ponta consegue entender que existe uma oportunidade, comunicar isso, né, que não seja para o board, mas que seja para alguma estrutura que gerencie isso, né, e que isso seja um receptor aqui de várias possíveis oportunidades, e aí sim ter um processo aqui de validação para dizer, ó, beleza, considerando o nosso negócio, considerando o momento, considerando a nossa capacidade, considerando os parceiros que a gente já tem, essas daqui são aí as, vamos chamar de ideias, mas eu gosto de chamar mais de hipóteses, as oportunidades, que faz sentido a gente testar. E aí dentro de um ambiente controlado, estruturado, sabendo o que a gente quer medir, a gente pega essas oportunidades, essas hipóteses e testa ela. Então é um sistema de fato. E a gente está falando do caminho mais distante, que pode ter boas oportunidades, mas tem um grande risco, né? Mas nessa mesma lógica, eu tenho uma série de startups, por exemplo, já em processo um movimento já de validação ou início de tração, que já fizeram esse processo. Então, eles atendem o meu cliente, eles estão com o produto validado, e uma das grandes dores, né, da escala da startup é o alto investimento na aquisição de novos clientes, na comunicação, né, no time de vendas, né? E é justamente aí que a corporação tem uma grande capacidade, porque ela tem uma grande capilaridade, né, do seu ecossistema naquele cliente que é o cliente comum, né? Então, assim, ela pode sim trazer isso para internamente, quando tem um programa desenhado, né, para testar novas hipóteses e validar com parceiros externos ou desenvolvimento interno. Que necessita de uma maturidade muito maior. Muito maior. A gente está falando de empresas bastante maduras, tá? Com uma estratégia muito clara de inovação, com a questão de uma cultura ali adequada para esse movimento. Não é um movimento que se faz do dia para a noite, né? Qualquer empresa pode fazer esse movimento desde que ela queira isso e ela consiga entender onde ela está e os desafios para conseguir chegar onde ela quer chegar. Então, entendendo que a empresa entendeu que ela quer chegar lá, entendeu os seus desafios, inclusive relacionados à sua própria cultura, e desenvolveu um movimento, e já fez vários outros movimentos de inovação, né, principalmente de cultura de inovação, ela pode começar a desenvolver esses programas para poder ser mais ativa no sentido de buscar oportunidades de novos negócios, né? Movimentos que eu já vi no mercado. Esse é menos comum, mas já vi de observar, né, uma oportunidade de desenvolver internamente. Observar uma oportunidade de fazer com um terceiro, ou perceber que uma startup, né, um negócio novo, está atuando, né, ou está também entregando para o seu cliente. E essa startup não é concorrente. Então, ou seja, a startup está com um produto que tem sinergia com o meu negócio, mas ela tem problema para crescer porque os recursos necessários para a escala são recursos requer muitos recursos, né? Então, eu inclusive participei de um processo no final do ano passado, né? Não posso abrir, obviamente, a empresa, mas assim, participei de um processo onde uma indústria investiu numa startup, né? Ou seja, uma empresa de tecnologia que era sinérgico com o negócio dela. Ou seja, então é um movimento de uma indústria explorando a nova economia, né, a receita via SaaS, com a cabeça de alguém que vive isso. E aí também entra uma outra questão de maturidade. Qual que é o percentual que a indústria vai querer? Porque a indústria está acostumada a comprar. E como que essa indústria não mata a startup, né? Exato. Não tira a velocidade, a autonomia, a inovação da própria startup. E aí essa tua indagação está relacionada com o que eu estava falando sobre qual é o percentual, qual é o grau
de gerência que eu vou ter sobre aquela startup. Eu estou ali como um conselheiro de uma startup investida ou estou ali como alguém que adquiriu uma startup? Eu adquiri para incorporar e aquilo morrer e virar um novo produto meu, ou, entende? Porque tem movimentos, dois movimentos. Eu posso adquirir uma startup para fazer dela um produto e aumentar receita dentro do meu negócio. Tudo bem. Só que aí eu estou aculturando aquele negócio, está virando um setor dentro da minha empresa, dentro de um produto dentro da minha empresa, né? E a cultura da minha empresa muitas vezes não está adequado com aquele novo segmento. Então eu particularmente acho que é muito mais inteligente a indústria ter uma pequena participação, a empresa consolidada ter uma pequena participação na startup, apoiá-la como um parceiro mesmo, principalmente parceiro comercial, abrindo portas para ela, porque, cara, agora eu tenho autoridade de uma grande indústria. Uma coisa é ser uma startup. Cara, quem tu é, de onde tu veio? Ah, não, pô, eu fui de uma empresa ali e vi essa oportunidade de abrir meu negócio. Pô, quem garante que não vai sumir amanhã? Essa é a dor também. Essa é a dificuldade de uma empresa pequena crescer. O produto é bom, atende super bem, mas, cara, quando ela vai para o mercado, ela não tem autoridade. O cara da corporação que está comprando o cliente, está comprando ela, tem medo de comprar ela. Porque esse cara deixa de existir, cara. Pô, ele me entrega bem, mas deixa de existir. Pô, vou começar tudo de novo. Então, às vezes o cara paga mais caro para um outro, não é porque não entrega, é porque ele tem medo que esse cara vai deixar de existir. Quando uma grande corporação ela passa a investir numa startup, um negócio menor, pô, eu tenho a chancela dessa corporação. Então esse cara aqui já vai falar, ó, tô vendendo, ó, cara, eu sou do grupo. Muda, entendeu? E que daí, de fato, a própria tese de investimento é diferente nesse caso, né? Porque ela tá investindo com uma visão, dependendo do momento da startup, está investindo como investidor anjo ali, por exemplo, né? Então, talvez isso, até um pouco mais é um CVC, mas com uma visão muito de... Isso. E outra, eu consigo extrair mais valor do ponto de vista de inovação, tá? Não estou falando de negócio, né? O CFO pode entender que trazer para dentro e virar produto pode escalar muito mais rápido e ser mais interessante. Estou falando do ponto de vista de inovação. Quando eu tenho um portfólio de startups, né? E eu tenho uma cultura uma estratégia de inovação clara, que investir em startups faz sentido porque eu vejo o movimento delas, porque elas se movimentam mais rápido. A gente falou sobre isso, porque elas precisam Aí volta ao assunto que a gente falou no primeiro e falou aqui também, que é a estratégia, né? Exato. Se a minha estratégia é criar o meu próprio ecossistema, interagindo com as startups para ver o movimento, isso daqui vai fazer mais sentido. Exato. Se a minha estratégia é, cara, já deixa eu ver o que eu consigo trazer para dentro, para daí, a partir daqui, eu ter novos produtos e tentar ser mais rápido dessa forma, é outra estratégia totalmente diferente. E eu posso ter uma estratégia fazendo os dois movimentos. Então, quando eu falo dos dois movimentos, eu tenho um grau de maturidade para um tipo e para outro tipo. Então, vou investir em quais? Startups com um maior grau de maturidade. Qual que eu aceito tá mais ali no early stage mesmo ali? Por quê? Porque, cara, eu estou acompanhando, isso vai exigir energia de um time interno da empresa. Pô, esse time tá entendendo, né, isso? O meu jurídico sabe que é diferente, aquele bicho ali é diferente do fornecedor convencional, ele sabe que aquele bicho ali é diferente do outro que eu comprei, né? A gente fala do bicho também, mas entende? São bichos diferentes e que são complementares, mas precisam entender o que eu quero, o que eu espero de cada uma delas. E também eu acho que é um movimento bem interessante, né, e deve ser feito, eu posso ter uma participação menor e ter gatilhos ali, né, para aquisição de mais equity dentro da startup, baseado em entregas e performance resultados, da própria startup, com a performance dela, porque eu vou estar apoiando ela a crescer, é justo que eu possa ter ali esqueci o nome do movimento, mas enfim, posso ter um valuation ali fixado para investimentos futuros, porque eu estou fazendo ela crescer e eu quero extrair valor desse meu movimento como corporação, né? Mas é uma questão de estratégia. Cara, como você é pequeno, faz uma. E vai entendendo como é que é se relacionar com uma empresa, ou seja, aqui eu mando em tudo. Como é que se relacionar com uma empresa que eu não tenho gerência sobre ela. Né? Que eu quero, na verdade, é ter a velocidade dela, que é um processo de aculturação para o meu negócio. Né? Já vi movimentos de área de inovação começar a fazer isso e virar o CVC da empresa. Né? Acontece. Porque, cara, a inovação está tão... Né? Eu tenho uma área de inovação que está trabalhando em todas as frentes, inclusive o investimento em negócios. Cara, daqui a pouco a área de pessoas já pegou a parte de cultura, o programa de ideia já está rodando, está saindo novos negócios, às vezes de dentro do programa de ideia, ou seja, estou fazendo inovação fechada, né? Desenvolvendo spin-offs a partir disso dali. E aí eu vejo que, pô, mas essa área aqui que estava investindo em startups está fazendo sentido, cara. Tem um portfólio legal, tem um jeito, a minha empresa tem uma grande
tem bastante autoridade, muita startup quer vir para mim, não quer para outros investidores, não quer para CVC, sabe? Que é para CVC, VC ou VC, ela quer para CVC, entendeu? Porque ela entende que aqui eu tenho mais ecossistema e mais autoridade para crescer. Então, cara, tem exemplos que a gente conversa, né? Inclusive com CVCs aí, ou IVCs, que, pô, startup que foi investida, mas, cara, ela dobrou de faturamento, triplicou de faturamento sem usar R$1 do valor investido, simplesmente porque ela usou o canal de distribuição do investidor dela. Então, cara, se o meu cliente, né, vamos lá, supondo que tu está investindo no meu negócio, o meu cliente é o teu cliente, tu bota uma grana no meu negócio, mas aí tu bota o teu time comercial só para botar no discurso dele que tu tem um produto que é o meu. Cara, aí o cara levanta a mão lá, quando eu vou para lá é muito mais fácil de chancela, né? Eu ligar frio e falar, olha, eu sou o Thiago, tenho um produto assim, blá, 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 blá. É diferente de o cara já é teu cliente, tu já tem autoridade com ele. E tu falar, cara, tu precisa falar com o Thiago. Porque isso aí que tá se fazendo, putz, tu já pode explicar para ele o que eu faço. E aí ele vai esperar a minha ligação. Então a chance de eu crescer mais rápido é muito maior. Então existe um movimento, ainda pequeno, acho que é pouco explorado ainda isso, de startups entrarem nesses ecossistemas de corporação e obviamente elas têm muito medo porque a maior parte das corporações não tem maturidade para entender esse jogo. Esse é um ponto importante, sim, né, pelo que tu vê da tua experiência do ecossistema, né? Quantas empresas, não em números, mas, sei lá, numa porcentagem geral, uma estimativa, o Thiago Nichelati Research, cara, bem difícil que realmente alcançam essa maturidade, porque, cara, talvez seja um maior nível de maturidade quando tu chega a ter, pô, o time de pessoas já absorveu a cultura, já tem a inovação interna, criando spin-off, já tem, aí o time de inovação vai se transformar em CVC. Não. Cara, isso é extremamente raro ainda, não? Cara, é raro, a gente tá falando de grandes empresas de verdade, né? De vários bilhões de faturamento. Porque isso custa bastante dinheiro também para manter. Tem uma estrutura e eu tenho muita coisa para fazer, né? Numa empresa consolidada antes de olhar para isso. Porque o pessoal acha que precisa de muito recurso para fazer isso, na verdade, né? Mas começando pequeno dá para fazer. Tendo uma estratégia bem clara, dá para fazer esses movimentos de forma pontual. Não precisa ter um portfólio de 10 startups. Consegue fazer de acordo com o teu tamanho e com a tua capacidade de investimento. Eu, inclusive, daqui a 2 semanas vou a São Paulo para ficar 2 dias lá, né, num programa de benchmark lá com grandes corporações. Então, desse tipo de corporação que tem esses movimentos, mas para entender como eles fazem, né, e trazer isso para a realidade das corporações locais. Então, eu sei de movimento de empresa que fatura seus 200 milhões ano, por exemplo, e consegue ter um movimento de inovação, cara, bem consistente, bem estruturado. O time não é um time grande, entende? E ele vai explorando com calma e vai construindo essa tese ali, vai construindo as coisas de uma forma organizada, né? Agora lá eu estou falando de empresas de vários bilhões de faturamento e, obviamente, esse cara, ele já viu que quanto maior a empresa, maior o ecossistema dela, naturalmente o cara, a hora que ele olha e fala, cara, tem oportunidades aqui, tem muita oportunidade ali. Né? Então, falando no Ambev da vida, né? Enfim, numa Nestlé da vida, essas empresas, Porto Seguro, essas empresas são referência em inovação, porque elas entenderam que eu tenho um motor 2 ali capaz de criar coisas que podem, no futuro, substituir o meu negócio atual, né? As menores, né, de alguns milhões de faturamento, e aí, cara, posso falar de empresas de 40 milhões de faturamento, 30 milhões, também estão fazendo esse movimento. Porra, é igual? Óbvio que não é igual, mas o conceito é o mesmo, né? O conceito e a estrutura é muito parecida, né? Ela é mais enxuta e eu vou fazer mais rápido e vou fazer menor. Se eu tenho um negócio muito grande, eu estou falando de um orçamento muito maior também, eu não vou esperar tanto, né? Porque se der Mas errado... ao mesmo tempo tu precisa tomar cuidado também, porque é na escassez que normalmente as inovações surgem, né? Então tu tem que criar esse ambiente de inovação de forma intencional, né? Sim, sim. De escassez. Mas a escassez... Cara, sim, tu não vai dar recurso à vontade porque vai deixar o cara acomodado, mas a área de inovação que entra para novos negócios é sempre escasso, porque as oportunidades são muitas, então assim, sempre vai ser escasso. O cobertor sempre vai ser curto, independente porque quanto melhor for o teu negócio e oportunidades, mais recurso tu vai precisar para poder crescer, tu vai querer. Então o cobertor sempre vai ser curto, né? Algumas ele é um pouco mais curto, mas no geral, você vai crescendo, ele vai acompanhando, você está crescendo mais do que se ele tiver longo é porque tá errado, você tá lento, né? Então ele tem que ser curto mesmo porque tu tá sempre avançando e buscando crescimento.
Legal, legal. E que outros desafios a gente pode ter aí na parte de inovação aberta? A gente já falou de alguns aqui. Tá. A gente falou da cultura, né? Mas aí eu vou falar de uma questão muito específico, não só da cultura, mas do não engajamento, né? De um time ou de todos envolvidos nesse processo de inovação aberta, né? Falando, seja com universidade, vamos falar de universidade e startup, né? Dois bichos diferentes. Vamos falar de inovação aberta com ambos. Você tem universos diferentes. Tem uma corporação, né, com um ritmo que pensa de uma forma, e aí você tem do outro lado uma universidade, né, com professores com outro ritmo, outras entregas, e não estou falando nem mais nem menos, só com entregas de valor diferente. Né. Achar um ponto, né, onde eu tenha sinergia entre esses dois tipos de, nem negócios, né, mas de atores, corporação e universidade, é essencial. Né, porque ia achar não só um ponto de sinergia, mas um CPF que esteja alinhado com o CPF da outra empresa, da outro ator, né? Universidade e corporação. Se eu não tiver um professor, né, ou seja, um CPF dentro da universidade, que acredite na importância do desenvolvimento dentro da universidade conectado ao mercado, nem o projeto vai dar certo. Não adianta eu assinar com pode ser melhor universidade. Se eu não tiver o CPF lá dentro, que tem um programa que vive isso, que acredita que o propósito dele é conectar os alunos, né, ou seus projetos de pesquisa com o mercado, cara, isso não vai acontecer. Se o CPF da academia estiver preocupado e focado no desenvolvimento tecnológico por si só, não estou falando que é certo ou errado, mas esse é a meta dele, esse é o propósito dele, não vai acontecer. Né? E se do lado da corporação eu não tiver um profissional entendendo o ritmo do lado de lá, a importância que às vezes as coisas não acontecem do dia para a noite lá e tem um motivo para não acontecer. E que às vezes eu preciso investir mais tempo e às vezes eu preciso botar mais recursos na frente até ter alguma coisa que de fato eu possa levar para o mercado e ganhar dinheiro, também não vai acontecer. Da mesma forma, quando eu falo de corporação e startup. Né? Então, o desafio está em ter um time alinhado, os CPFs alinhados, com aquele programa que está sendo construído. E uma das coisas que eu acabo vendo é isso. Tipo, eu tenho uma pequena parte da corporação entendendo aquele programa, né? Mas quando eu faço um programa de inovação aberta com startups, por exemplo, ela vai se relacionar com outras áreas. E aí eu vou chovendo molhado, mas eu preciso falar isso, cara, o jurídico não foi envolvido no processo. Então, o jurídico tem todo o movimento de criação. Não estou nem falando de CVC, estamos falando só de inovação para projetos. Inovação aberta para projetos, né, de inovação dentro da corporação. O jurídico não está fazendo parte daquele processo. Aí, cara, quando bate uma startup lá, para ele é um fornecedor. Né, tipo, um fornecedor que vai fazer uma POC não remunerada, de graça. E daí que é de graça? E os riscos? Entendeu? Cara, o contrato é o contrato padrão de fornecedor. E além de ele ser envolvido, ele precisa estar aculturado nesse processo, né? Exato, assim, tem que entender. Então, assim, eu já tive startup que falou assim, pô, Thiagão, recebi um contrato de uma multinacional que, cara, se eu assinasse e eu errasse, eu ia ter que reencarnar 3 vezes para pagar aquilo. Né? Então, pô, cara, não dá, não tem como eu fazer um projeto. Pô, e startup extremamente madura e com tecnologias emergentes, e por isso que aquela corporação estava falando com essa startup. Pô, o cara estava trabalhando visão computacional há, sei lá, 6, 7 anos atrás, né, ou mais tempo atrás, então ela queria, porque não tinha no mercado fornecedores, ou se tinham fornecedores, eram fornecedores que cobravam muito por aquilo, e aí ela foi falar com a startup. Daí, cara, cobrar da startup, né, ter as mesmas exigências de um grande fornecedor é inviável. Então, eu preciso construir aqui uma estrutura, né, que eu possa absorver negócios menos maduros. Né? E até outro ponto também que eu vejo passar muito, definição do grau de maturidade. Então, desafios de inovação mapeados, joga para o ecossistema. Vem o cara do PPT e o cara que está rodando lá projeto com multinacional. Aí o cara aqui não faz mais prova de conceito gratuita e o outro lá faz. Óbvio, o cara está só testando, né? Tem uma coisa que eu tenho visto em alguns programas de inovação, não em alguns programas em si, mas quando a gente escuta o pitch reverso de algumas corporates, eu vejo que em alguns casos tem meio que um padrão, assim, que é não ter as coisas mapeadas, sabe? Então... Daí a corporate faz o pitch,
Hoje a gente não trouxe necessariamente um desafio específico, a gente veio aqui falar de todos os desafios que a gente tem, e daí eu ouço o pitch, tá, mas agora eu não sei como eu posso te ajudar, né? Tem muita coisa, pô. Cara, eu vou te falar um negócio assim, ó. Tomar café, cara, é um dos principais não é ações de inovação aberta que eu posso fazer, porque quando eu sento para tomar e o cara começa a falar, a gente naturalmente vai mapeando desafios de inovação daquela empresa. E aí depois a gente conecta com a startup, porque tomei café com uma startup, sei das tecnologias que ela utiliza, ou do produto dela. Quando eu tomo um café com o diretor e sei das dores dele, é natural. Mas no pitch, às vezes, né, faz esse evento, que são importantes, tá? São até eventos de cultura, mas quando não tá... quando não faz parte do objetivo, né, de inovação da empresa, quando ela não sabe por que ela está indo para lá, quando ela não entende quem está lá, sabe? Quando não há um estudo anterior, assim, sobre, não, só vamos lá, porque é legal, cara, vamos lá, a gente toma um chopp, dá uma risada, fala com uma galera da inovação. Entende? O cara vamos lá, cara, é legal. Ele é como se ele não tivesse a trabalho ali, ele tá, pô, happy hour, cara. Mas ao mesmo tempo também eu venho percebido um aumento gradativo da maturidade das corporates nesse sentido. Muito. Porque esse pitch que eu falei da mais aberto e tal, ele ainda existe, mas é menos. Pouco, né? Então, hoje em dia, cara, tu chega no evento de inovação aberta, muitas vezes a corporate já tem lá o seu folder com QR Code de uma plataforma de relacionamento com startup que tu preenche lá, tem os desafios, tu preenche e já cai dentro de um processo interno, sabe? Então é bem legal. Não, a maioria que tá a maior parte das corporações que eu vejo no ecossistema já estão nesse movimento. Só que uma coisa que eu vejo também tem empresa madura no sentido de pôr seus desafios para fora, mas sem maturidade no desenvolvimento da estratégia. Então ele mapeou os desafios, mas ele não tem engajamento do time interno, ele não sabe. Então ele tem um ferramental adequado, mas a estratégia dele ainda está desalinhada, entende? Então assim, pô, é ruim? Não é ruim, esse cara já fez um movimento, né? O problema é que ele vai extrair menos valor do que ele poderia. Mas eu já tenho um cara bom de inovação lá dentro, já tenho um time, já tenho até coordenação, tenho analistas, mas aí ele vai fazer um movimento e vai extrair valor desse movimento. Só que dentro de casa não está muito claro. E às vezes dentro de casa está claro e esse cara vai sem ferramental para poder facilitar esse O legal processo, desse papo aqui é que independente da maturidade, né, da empresa, da pessoa que está nos assistindo aqui, ela vai conseguir se situar e saber, cara, onde eu tô, o que eu tô fazendo de legal, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso de ajuda, enfim. E assim, né, Samuel, a gente não tá falando que o cara tem que ir para um evento de pitch só porque lá vai ter startup para entregar, não, cara. Você tem que ir num, de fato, aberto, que tu vai olhar, não vai fazer muito sentido, mas vai. Normalmente nesses eventos aparece alguma coisa fora do teu radar, né, que entra. Eu venho a Floripa uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. Eu marco café com algumas pessoas. Quando eu chego aqui, eu mando mensagem para mais algumas pessoas. E às vezes esses me conectam com outros. Normalmente, quando eu volto para o Blumenau à noite, o café mais foda, tipo o jantar, ele não havia sido planejado, né? Então, assim, eu só tô falando que eu preciso ter um planejamento porque eu sei que eu vou, cara, voltar feliz. Eu vou vir aqui, vou conectar e eu vou extrair valor dessa visita a Florianópolis, né? A Joinville é a mesma coisa. Pô, já vou com as agendas marcadas, já tenho uma intenção com algumas pessoas. Mas aí eu tenho algumas pessoas ali que estavam no radar e, cara, vamos falar. As coisas acontecem aonde tem que acontecer. Tu tem que estar lá, senão tu perde a oportunidade, tu nem vai saber. Isso, então, cara, não é super burocratizar, não é, sabe, microgerenciar a inovação, pô, não é nada disso. Na dúvida, faz. Isso. E daí, depois vai ganhando maturidade, vai ganhando corpo, vai entendendo como sistematizar. Faz lento e faz rápido e faz pequeno. O problema é fazer rápido e grande, porque aí fica difícil de voltar. Quando tá começando, não faz grande, porque isso é uma tendência. Aí faz grande, cara, e aí dá errado, dá muito errado, né? Então faz rápido e pequeno, que aí essa maturidade ela vem mais rápido. E uma coisa que a gente faz pouco ainda, né? Inclusive essa ida a São Paulo, ela vai muito para ajudar nesse processo, que é algo que eu venho fazendo, é de conectar com outras corporações, cara, para entender o que esses caras já fizeram. Então, muita empresa fazendo sozinho, né? Em Blumenau a gente coordena um grupo de inovação corporativa e qual é o objetivo ali? Troca entre
entre as corporações. Pô, um cara tá com um programa de ideias fantástico. Pô, o outro cara começou o programa de ideias. O cara conversa. Não faz sentido você demorar um monte para chegar nesse ponto. Conversa, pô. O cara investiu nisso. Aí você vai falar da inovação aberta, da startup que você conectou fora do Brasil, traz para esse cara. Então, é a lógica do conhecimento, cara. Conhecimento você não divide, você soma, entendeu? Então, todo mundo investiu X em conhecimento. Quando eu trago para o grupo, eu multiplico esse conhecimento ali, porque todo mundo sai com esse conhecimento. Então, cara, eu acho que a grande entrega do ecossistema, dos ambientes, está relacionada à colaboração, né? Nem tudo se abre, e isso não é um problema, tem questões estratégicas muito pontuais, mas a colaboração e deixar uma parte aberta ao novo é extremamente importante. Né? Então, eu não quero que me entendam como um cara que quer burocratizar a inovação, não, e eu entendo que há a importância de ter um norte da inovação. Eu preciso estar claro, beleza, eu quero isso. E daqui a pouco ali na frente eu vou vejo mais como profissionalizado que como burocratizado. Exato. É um processo de profissionalização. Legal. Cara, e tem um aspecto que eu vejo também bastante nos programas de inovação aberta, que alguns desafios que eu vejo, eu leio e eu penso, cara, não vai ter uma startup que resolve isso daqui desse jeito. Né? O que é que tu vê, assim, porque dessa questão de, tipo, a corporate procurar, mas não encontrar, e aí ou desistir do desafio, ou talvez construir em casa. Como que tu tá vendo esse movimento? Cara, eu vejo um ponto ali, talvez seja esse o problema, né? A corporação, na hora de mapear o desafio, ela já mapeia a solução que ela quer. Né? Então, ela já vem fechada para um programa de inovação aberta. Eu quero uma startup que faça isso porque é isso que eu faria dentro de casa. Só que, cara, na verdade, tu quer que resolva a dor. Como é que o cara vai fazer... Então, às vezes eu vejo um programa de inovação aberta fechado, né? Eu quero essa solução. Não, eu tenho esse desafio. Muitas vezes, às vezes não vai encontrar quem resolva mesmo. Às vezes é muito pontual, é muito daquela empresa, ela tem que fazer internamente. E aí, internamente, ela pode fazer com o time interno ou ela pode usar parceiros, né? Como é o caso da Evon, para poder apoiá-la no desenvolvimento daquele negócio. É para ela, cara. É específico, é dela. E que talvez seja algo que até futuramente surja uma spin-off que de fato crie uma cara de produto, mas que... Ou sim, se for isso, melhor ainda, vai extrair mais valor, mas às vezes não, às vezes é uma coisa dela, cara, do jeito dela, entende? Ela é assim, e o mercado não é assim. Aí ela tem que pensar o seguinte, faz sentido eu fazer para que eu continue sendo assim, né, com um produto só meu? Às vezes é um diferencial competitivo, né? Exato. E às vezes é só um cacoete dela. Às vezes é só o jeito dela que ela falou assim, não quero fazer igual todo mundo tá fazendo, porque esse é o meu jeito, entendeu? E aí talvez fizesse sentido ela fazer um movimento contrário. Fala, não, cara, ao invés de querer que se adaptem ao meu processo, eu deveria me adaptar àquilo que está consolidado. Mas é uma análise que tem que ser feita. É um diferencial competitivo ou ela só é tipo, não, eu sou assim e pronto. Eu sou grande, sou assim, né? Quem são os caras? Se tá todo mundo pra lá, dane-se. Minha mãe falava que eu não sou os outros, né? Naquela lógica de, cara, não, se adaptem e eu quero desse jeito. Então eu vejo esses dois movimentos, tá? Às vezes vem muito fechado porque o time interno da corporação não conseguiu entender que é mapeamento de desafios e não de soluções para os desafios, e aí ele vem fechado no desafio. Às vezes é uma coisa muito pontual da empresa e não vai, naquele momento, não vai ter nenhuma startup que consiga. Outras vezes, né, o ecossistema que foi atingido ele não é grande o suficiente, então ela precisa ampliar mais, né, a divulgação do desafio. Para conseguir, talvez, encontrar. Exato. Pô, a gente tem várias empresas fazendo esses programas e as redes são gigantes, mas às vezes, cara, eu consigo encontrar uma startup fora do Brasil. Então eu preciso conectar com hubs fora do Brasil para trabalhar inovação aberta de uma forma global. Às vezes é isso, pô, ela é uma característica muito especial dela aqui no Brasil, é um diferencial competitivo, enfim, mas ela tem concorrentes fora do Brasil que também tem essa mesma dor e tem uma startup que desenvolve isso de forma global. Legal. Aí tem que olhar. Somada a essa dor e que, de fato, a gente, em alguns cenários, a gente até apoia empresas a construírem soluções específicas quando elas não... Até em programas de inovação aberta, normalmente, quando a gente conversa com a corporate, a gente já fala isso, cara. Se tu encontrar startup,
vai lá, faz negócio com ela. Mas se tu não encontrar, a gente consegue te ajudar, né? Seja com plataformas já mais robustas, porque pode ser uma solução, às vezes não é necessariamente uma validação de uma ideia, seja uma validação de uma ideia que daí a gente entra com low code, desenvolve muito mais rápido, Legal. valida rapidamente, enfim. E um outro ponto que é bastante importante, que eu vejo que também as corporates, elas estão tentando evoluir, é se preparar, quando a gente está falando de solução tecnológica, naturalmente, se preparar tecnologicamente para responder rapidamente às mudanças de mercado ou até mesmo às integrações que uma relação como startup vai demandar. Porque o que a gente vê hoje são grandes empresas que têm um grande legado tecnológico e que esse legado muitas vezes também é fechado e não tem como abrir. Então, em alguns casos, o que a gente teve que fazer antes de permitir que a empresa tenha relação com outras empresas, com outras startups? Construir uma camada de tecnologia em cima do legado para permitir que todo esse conhecimento, os dados, a tecnologia que ela acumulou ao longo de 50 anos, aquilo dali esteja aberto para se relacionar também com as startups, com outras empresas, com o ecossistema como um todo. Então, a gente acaba, das experiências que a gente tem visto muito isso. Ou na construção de MVP, mesmo para validar a hipótese, ou preparando a empresa tecnologicamente para se relacionar com outras plataformas de tecnologia, né? Que é um passo de... Muito uma questão de visão de cultura, né? Muita empresa entende tecnologia como um custo, não como investimento. E é muito legal esse movimento e isso que você faz, porque mostra para ela que ou ela encara a tecnologia como um investimento na perpetuidade do próprio negócio, né? Ou seja, eu começo a ficar limitado ou preciso fazer, né, camadas que me conectem com o novo, porque eu não me atualizei, porque sempre encarei a tecnologia como um custo. E é por isso que eu fiquei com um grande legado. E chega um momento, esse legado começa a ficar tão grande que ela vai ficando naturalmente mais lenta. Então, não é uma decisão fácil, mas é uma decisão estratégica sobre quando eu vou começar a trabalhar nesse elefante que está aqui no meio da sala. Ou seja, eu estou com um legado, o investimento é muito alto. Como eu faço? E aí existe todo um plano ali de transformação digital, tudo mais, que faz parte, obviamente, da questão da inovação, que é isso, pô. Se eu quero continuar crescendo e eu estou sentindo agora, né, daqui a 10, 15, 20 anos, é uma tendência de, cara, talvez isso me travar como negócio. E eu tenho um exemplo bem legal, que eu sempre gosto de trazer. Teve um cliente que a gente construiu essa camada de tecnologia focada num aplicativo. A gente só foi contratado para fazer o aplicativo. Mas a gente, já como a gente tem essa cultura, a gente já falou pro cliente, ó, vamos criar essa camada, isso aqui já vai ficar disponível para ti. Cara, vai te ajudar nos teus processos de inovação, enfim. E um ano depois, o que aconteceu? Eles queriam colocar um totem de autoatendimento nas unidades físicas, e esse totem utilizou essa camada de tecnologia que a gente criou. Ou seja, se a gente não tivesse feito isso, ela teria tido todo um outro investimento para conectar o totem ao legado delas. Então, tipo, mais uma vez, tecnologia sendo um suporte para inovação e para essa resposta rápida ao mercado, porque ela conseguiu lançar o totem em poucos meses, ao invés de ter que desenvolver durante um ano inteiro. Cara, perfeito. E essa é uma visão de parceiro, não de fornecedor. Se tu fosse um fornecedor, tu criaria, né, uma camada para aquele negócio, ponto, né? Quando você tem um parceiro, o cara já pensa no teu negócio como se fosse uma extensão de você, né? Por isso que eu gosto muito dessa relação de parcerias estratégicas com empresas de tecnologias, né, que são de fato uma parceira e não te vê só como mais um cliente. Obviamente o parceiro precisa sobreviver, ele vai te cobrar, mas ele tem uma visão, cara, ele senta na tua cadeira, no sentido de, cara, ele coloca o teu chapéu, né? Ele veste a tua camisa e olha, tu tá fazendo esse movimento como parceiro, né? Tu como um cara de Samuel, mesmo como um cara de empresa de tecnologia, tá fazendo esse movimento com relação às corporações, é quase uma obrigação, tu que tem uma visão de evolução do negócio, alertá-lo sobre isso. Ó, você está fazendo esse movimento que eu estou vendo de inovação, você vai conectar o de transformação digital, você vai se conectar com novas tecnologias. O teu legado ali, ele não permite, ele te permite fazer isso até aqui. Cara, eu posso te apoiar fazendo isso aqui, que vai te levar até aqui. Se você quiser avançar mais, talvez a gente consiga fazer alguma coisa, ou você vai ter que começar a encarar de frente aquele legado. Talvez né? ir estrangulando o que a gente fala e trazendo para... Não é um movimento fácil, não é um movimento simples, mas alguém vai ter que tomar essa decisão. Né? E é complicado porque não aparece.
né? E muitas vezes aparece da forma negativa. Então, fazer toda uma migração ali, fazer esse processo de evolução, né, da tecnologia, é um processo doloroso, que exige muito recurso, e no meio do processo gera muito estresse. Então, uma coisa é tu fazer um investimento que aparece e a galera, pô, que legal, sabe? Né, uma compra de um negócio novo, investimento em novo produto, marketing. Isso é legal, cara. Você cresce, né? Aí tu bota em tecnologia que é para resolver um problema futuro e te traz problemas presentes. Porque nesse movimento vai te trazer problemas. Então não é algo simples, mas precisa ser pensado de uma forma estratégica e a companhia vai decidir qual é o momento de fazer. Legal, legal. Estamos então nos encaminhando para o finalzinho aí desse episódio. Antes de finalizar, né, se quiser deixar uma mensagem, mas antes da mensagem, até eu queria te fazer uma pergunta, que ela é direta e reta, e é para ser de surpresa isso não foi mesmo. Combinado, isso não foi combinado, cara. Lá vem. Se tu pudesse mudar uma coisa nos times de inovação das corporates, vamos falar de corporates, uma coisa, e tu fosse mágica, assim, realmente, cara, tu estrala o dedo e tu muda isso em todos os times, qual coisa seria? Conexão. Todos os times deveriam estar conectados direto com o objetivo estratégico da corporação, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu percebo que existem times grandes que estão fazendo excelentes trabalhos, mas colhem poucos resultados, ou menos do que poderiam, porque não há conexão direta com os objetivos estratégicos. Perfeito. Então, essa conexão é o que todo time deveria fazer. Perfeito, muito bom, muito bom. E depois dessa aula aí de MBA, né, falando de inovação, Thiago, deixa aí o teu LinkedIn, eu sei que tu é um cara low profile, eu acho que o teu sobrenome já é para isso, né? Porque daí ninguém consegue te achar, mas deixa pelo aí contrário, cara, se tu descobrir e não errar as letras do sobrenome, tu vai me achar fácil. Mas o meu LinkedIn, então, é Thiago Nicolati, né? Nicolati com 2 Cs, 2 Ls, 2 Ts. Cara, e a mensagem é a seguinte, cara, a gente é um cara aberto, é um cara de ecossistema. Se o que a gente falou aqui fez algum sentido, né? Seja para diretoria, para a parte de inovação, tecnologia, novos negócios ou gestão de pessoas, que normalmente é onde a inovação, né, ela é trabalhada, pô, me chama no LinkedIn, a gente bate um papo, toma um café. Eu sou um cara que... Eu digo que a primeira conversa é muito barata, me paga um café que é o cara que eu tô lá. E é isso, né? Eu acho que se tiver também alguém não concorda com o que foi dito, cara, eu não sou dono da verdade, né? Eu penso assim, baseado nessa experiência que eu tenho, mas eu não sou dono da verdade e também estou super aberto para críticas, desde que seja uma crítica de, cara, não acreditou no que eu falo, né? Quer me criticar? Pô, me chama, vamos tomar um café e faça a crítica, que eu estou super aberto a entender se faz sentido a crítica e evoluir. Na verdade, eu gosto de crítica. Hoje mesmo estava falando com um amigo, eu falei, cara, tô sentando em umas mesas que eu sou mais burro. Finalmente, assim, tipo, não que eu seja o mais inteligente de muitas, né? Mas, cara, a gente tá ali na nossa roda e é muito cômodo, né? Aí quando a gente começa a sentar em algumas mesas que tu fala assim, caramba, velho, é melhor não abrir a boca agora, né? Tem coisas que surgem que tu não sabe exatamente, cara, o que é. Aí, pô, aí é nessa mesa que eu tenho que estar, cara, tu tá aprendendo, né? Então, se eu de alguma forma conseguir contribuir, né, com quem tá trabalhando com inovação ou pensando em estruturar a inovação, pô, que bom, né? Se de alguma forma eu falei alguma besteira para alguém, por favor, cara, me chama lá no LinkedIn, vamos tomar um café, bater um papo e discutir o que dá para fazer diferente ali de inovação além do que a gente pensa, né? Afinal de contas, é sempre uma construção coletiva, né? Cara, então, sempre. É uma evolução, né? A verdade de hoje não é a verdade de amanhã, né? Então eu não tenho verdades absolutas, né? Eu tenho minhas crenças, mas elas são alteradas conforme o tempo passa e vem novos movimentos, a gente entende que tem que evoluir. Show de bola. Pessoal, então, muito obrigado aí a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrem-se de se inscrever aqui no YouTube, de acompanhar a gente nas nossas redes. A gente está sempre tentando gerar conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, como esse que a gente gerou aqui. Se tiverem sugestões, reclamações, dúvidas, podem deixar aqui, podem chamar a gente nas nossas redes, no Instagram, enfim. E se tiverem sugestões também de novos temas, podem procurar a gente também e sugerir novos temas para a gente trazer aí novos convidados. Tem um ponto, cara, assim, elogios, né? Elogios. Faça para outros, né? Críticas façam para a gente, né? Para que a gente possa evoluir, né? Muito bom. Obrigado, pessoal. Eu acho que é isso e até a próxima. Vamos que vamos.